umas passagens bíblicas, né? E a do Salomão eu sempre fico pensando como que pode o homem mais sábio de toda a história da humanidade, né? Foi o homem, a pessoa, homem gênero, né? Entre homem ou mulher, o mais sábio que existiu e não teve outro mais sábio do que Salomão, ah, cometer os deslizes que ele cometeu, né? Tanto que ele trouxe o paganismo para dentro do povo judeu. E como tu falaste, até eu estava assistindo um documentário estes dias, aí eles estavam mostrando um cemitério que fica bem na descida do Vale do Cedron. É um cemitério bem grande que tem em Israel. Lá parece que tem tipo 150 mil. Túmulos. 150 mil túmulos. E aí é antigão, ele data lá da época do rei Davi, tem lá uns 3 mil anos, sabe? E eles mostram lá no meio do cemitério tem alguns mausoléus com arquitetura egípcia. E aí eles atribuem que seria de uma das princesas de Salomão. Sim, porque ele fez muitos casamentos políticos, né? Muito arranjo, né? Para que não houvesse guerra, né? Para que não houvesse desavenças, eles uniam os poderes através do casamento, né? E talvez esse foi o maior problema de Salomão, né? Foi essas alianças que ele fez com povos pagãos, evitando a guerra, mas trazendo um prejuízo gigantesco para a sua vida e para o povo de Israel, né? E se nós formos ver, a vida de Salomão foi uma vida bastante, como é que nós poderíamos dizer, bastante mansa, talvez, né? Ele não se meteu em grandes conflitos e não teve assim nenhum... Como não? Ele tinha quase 1000 esposas. Piadinhas à parte, irmãos, brincadeira. Tu não deixou terminar. Um conflito bélico-militar, então, para ficar bem bem definido. Aí é um extremo complicado. E aí, voltando então, ele não se meteu em nenhuma guerra, né, nenhum conflito com outros povos, assim, que tenha sido assim algo tão... Não. Ele viveu um período de paz, na verdade, e de prosperidade, né? E ele não teve assim uma perda muito grande durante a sua vida, pelo menos. Claro, ele acabou tendo esse declínio espiritual, mas ele não chegou a acontecer o que aconteceu com Jó, né? Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, ficou quase que morrendo, né? Por causa das chagas que tinha em sua pele. Foi abandonado por todo mundo, absolutamente, sim, né? Sim, a mulher sim. dele disse que ele deveria amaldiçoar o Deus que ele servia e morrer. Os amigos dele, os supostos amigos, né? Vieram ainda tripudiar em cima da situação dele, né? E ele se manteve firme e fiel, né? É lógico que ele tem algumas divagações ali, em alguns capítulos, mas em momento algum ele se volta contra Deus, né? Não. Ele questiona, né? Mas o questionar até certo ponto é bem normal, né? Sim, Nós é compreensível. Deus, por que eu estou passando por esta dificuldade, por esta situação? Será que eu fiz alguma coisa que me colocou nesta situação? Mas em momento algum, até o momento que Deus vem e explica as coisas para ele, né? Mas o interessante é a resposta de Deus, né? Sim. Onde estava tu quando eu criei as estrelas e dei o nome a cada uma delas? Onde tu estava? Deus dizendo para ele, quem é tu para me questionar? Né? E a profundidade disso, né? Porque a gente questiona Deus, né? No sofrimento, vamos dizer assim, que a gente nem... Vamos ser sinceros, né? A maioria dos que estão nos ouvindo e nós aqui tem sofrimentos? Tem. Mas não chegam perto do que Jó sofreu. Não, absolutamente. Não chegam perto do que Jó sofreu. A gente até tem alguns parecidos com os deles, né? Tipo, perder todos os bens, né? Alguém perdeu um ente querido, alguém está doente, mas tudo ao mesmo tempo. Ele teve tudo ao mesmo tempo e agora, né? E numa sequência, num curto espaço de tempo, né? É um baque atrás do outro. Para você cair nisso daí e não se levantar mais é muito simples, é muito fácil. Muito fácil, porque, pensa, Cunha, você recebe um baque de que tudo que você tinha desmoronou. Acabou. Todo de onde vinha teu sustento, teu conforto, acabou. Teus filhos morreram.
Porque prosperidade no Antigo Testamento era filhos e bens, né? Só bens sem filhos não era uma prosperidade completa, né? Ele perdeu tudo isso. Só ali ele já ia adoecer. Porque o corpo não ia resistir, já o baque que tu leva já ficaria mal, já né? fica debilitado. E ainda vem Satanás e toca na carne, né? É difícil. E aí você se manter fiel a isso não é fácil, né? E Jó se manteve. Nós vamos, ao longo de nossa conversa, Lucas, para situar o amigo que nos acompanha, já dizendo que se alguém quiser fazer algum comentário, o chat no nosso canal do YouTube está aberto. Um abraço para o Diego Casagrande. Diego está nos acompanhando aí. Diego, daqui uns dias estará de novo conosco aqui para mais um assunto. Pode comentar aí também, tá? Então, quem quiser comentar alguma coisa, sinta-se bem à vontade. Voltando, Lucas, eu quero trazer algumas situações aqui que nós temos, que eu separei para nós conversarmos, e aí no final a gente faz a amarração desse assunto todo, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu encontrar aqui. Aí, beleza. Então falamos de Salomão e Jó. Vamos para o próximo aqui, ó. Os filhos de Eli se contaminaram estando rodeados de sacerdotes. Daniel não se contaminou estando rodeado de más influências. E olha que Daniel estava numa situação muito adversa, né? No meio do povo babilônico como um escravo, né? Lógico que ele estava numa situação... sim, ele era do palácio, né? Ele era um escravo do palácio, mas... Estava entre os nobres. Né? Mas talvez a influência ali seria pior do que se estivesse lá no meio do povão, né? Porque... Se nós observarmos o contexto mundial, a promiscuidade nas altas rodas muito maior, é muito pior, né? E não se contaminou, né? Enquanto que os filhos de Eli estavam junto com o Eli, que era o sumo sacerdote da época. Nesse caso... Extorquindo do povo e... tudo são escolhas, né? Jó escolheu permanecer fiel. Salomão escolheu usar a sua sabedoria, suas riquezas para outras coisas. E também cedeu, né, a pedidos das mulheres, né, das esposas. E não se manteve firme como rei e me parece que esqueceu o momento em que o próprio Deus falou com ele, né? Aqui já são outras coisas. Os filhos de Eli se contaminaram estando rodeados de sacerdotes. Aqui dá para ver que a questão do meio, né? Não vem essa, o meio corrompe. O meio não corrompe. O meio não corrompe, porque Daniel estava no meio dos babilônicos e não se corrompeu. Escolheu não se corromper. Os filhos de Eli estavam no meio dos sacerdotes e escolheram se corromper. O que levou eles a fazer isso? Daí pode abrir um leque gigante. Comportamento dos sacerdotes no oculto, comportamento do pai no oculto, fraqueza de Eli como pai, né? Porque aí você pega Eli era o profeta obeso. Ele tinha preguiça de levantar da cadeira. Era daqueles pais que não levantava nem para corrigir. E quando corrigia, filhinhos, não façam isso. Corrigia de uma maneira torta, né? Mansa. Demais para a situação que havia, né? A viúva de Sarepta, mesmo sem nada, confiou e entregou. A mulher de Ló, mesmo salva, olhou para trás. E agora? A mulher de Ló. Essa é complicada, né? O próprio Ló era complicado, né? Mas aí, cara, aí o meio corrompeu todo mundo, né? Corrompeu. Todos eles, né? Porque Ló... É interessante que, especificamente, nós acho que até comentamos alguma coisa sobre isso, na situação de Ló, o próprio Ló era torto também, né? Porque ele gostava de viver onde vivia. Sim. E eles não foram, e eles foram salvos, a família de Ló, os que saíram dali, né? A mulher acabou ficando, né? Mas os que saíram com Ló, saíram porque Deus tinha misericórdia de Abraão. Sim. E não de Ló. Não de Ló.
Então Ló não seria um parâmetro, né? Mas no caso da mulher dele, sim, ela poderia ter simplesmente não olhado para trás, né? Confiado em Deus e naquilo que tinha sido dito e saído da cidade que seria destruída. Mais né? uma vez é escolha, né? Escolha. Escolha de obediência, né? Ela escolheu olhar para trás. É aí que é onde nós iremos chegar daqui a pouquinho. É justamente na escolha e na obediência. Tudo é uma questão de escolha. A viúva de Sarepta é a mesma coisa, né? Ela poderia ter dito, poxa, eu preciso das moedinhas aqui e não vou entregar, né? Longe de nós estarmos apregoando isto, né? Isso não, é liberdade não. para as pessoas, é só um exemplo, né? Sim. Ninguém está Mas ali, dizendo aí que ali na questão da viúva, é uma questão de fé, né? Fé. De fé. Creu e... Crer que o que ela fizesse para Eliseu ia retribuir, né? Deus ia voltar. Mas na questão da mulher de Ló. Da mulher de Ló, cara, aquilo lá era tão... Sodoma e Gomorra era algo tão terrível, né? E tanto é que o comportamento das filhas de Ló, né? Das filhas de Ló fazendo o que fizeram, é reflexo de lá. E aí, Cunha, nós temos uma vida pregressa. Sim. Nós temos uma vida antes do Evangelho. Antes de Jesus. Antes de Jesus. Nós temos uma vida e uma memória, né? E coisas vividas. E você sabe que ninguém fica bêbado ao ponto de não saber o que está fazendo. Então Ló sabia o que estava fazendo. Não, isso é fato. Isso é Sabia fato. o que As estava filhas de fazendo. Ló sabiam o que estavam fazendo. Sim, elas estavam sóbrias, né? Mas a Bíblia fala que elas deram vinho a Ló e tal, né? Mas ele sabia o que estava fazendo. Sabia, com certeza. Sabia Ele o que poderia estava ter fazendo. perdido o freio, né? Uhum. Mas você sabe exatamente o que Sabe está fazendo. exatamente o que está fazendo. E o Na resultado verdade- disso na verdade- tá até hoje lá com os amonitas, né? Aquela confusão de sempre, né? sempre. Em todos os casos, né? Em todos os casos. O que Salomão fez, ficou consequência. O que Ló fez, ficou consequência. O que Abraão e Sara fizeram na questão de Agar lá e tal. ficou Até hoje. Consequências até Tá hoje. hoje tá Tá. mais nítido do que nunca Sim. com a guerra entre Israel e Irã. É, os árabes sempre fazendo confusão, né?